Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Cantareira FM 87,5, né? Porque vai ser transmitido aqui pela rádio também, pelo nosso canal, que é a radiocantareira.org. Eu, Jussara Terezinha, mais uma vez aqui com vocês. Hoje é a nossa quarta live que a gente faz, sempre trazendo assuntos importantes nessa segunda hora do Comunidade em Foco. E hoje estou aqui com duas pessoas muito especiais, que vai falar de um tema que está todo mundo aqui muito preocupado nesse momento do Covid-19, matando gente, falta de leitos. E eu estou aqui com a doutora Carolina e com o Rubens Alves, e eles vão falar um pouquinho, vão conversar com a gente sobre Oreabre Sorocabana. Eu quero primeiro saudar a doutora Carolina, e na sequência o doutor ou melhor, o doutor Rubens, né? Olha que potência aí, ó. O Rubens, né, um grande militante aí do Reabre Sorocabana. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, Jussara. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tá? Bom dia a todos e todas que estão ouvindo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para poder falar um pouco com vocês hoje. Bom dia, Rubens. Seu microfone está fechado, senhor Rubens. Fechado? Pera um pouco. Agora sim, abriu. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos à disposição da comunidade, como sempre, tá? Esse é o fator importante. Trabalhar como vocês estão fazendo e informar a comunidade. Muito obrigado. Ok. Eu vou começar a conversa já rapidinho. Eu gostaria que, eu acho que o Rubens começa falando e a doutora Carolina vai também, se precisar entrar, fico bem à vontade, é uma sala de bate-papo, não tem perguntas oficiais. O tema central é esse, Reabre Sorocabana. E aí eu queria que o senhor Rubens falasse um pouquinho para a gente, confirmasse. Parece que já desde 2008, né, que esse hospital está fechado, é isso? Olha, Jussara, na verdade, o hospital fechou em 2010 e ele vinha com um processo de má administração, de mau gerenciamento, já há um bom tempo, né? E isso era uma das preocupações da comunidade aqui lapiana e em torno, tá? Em 2010, houve, de fato, o encerramento das atividades do hospital, ficando só uma parte do hospital por um acordo feito entre o governo municipal da época e o governo estadual para um atendimento básico ali da população, que é o AMA Sorocabana. Só isso que ficou aberto. Tá? E a partir desse momento, a luta pela reabertura do Sorocabana começou. Pois não. Então, e o hospital ficou fechado. Ele tinha um atendimento bem acentuado antes, né? Olha, nós temos, assim, dados concretos que era um atendimento de cerca de 22 mil pessoas na época, tá? Um atendimento, o hospital era de ponta, hospital de qualidade aqui na região, um dos únicos que sobrou, porque na nossa região chegaram a ter 4 hospitais públicos. E aí, infelizmente, foram fechando por projetos de governo, né? Incapacitados de governo, foram fechando, tal, sobrou Sorocabana. E no último momento, com um atendimento alto para a região, nós fomos cerca de 400 mil indivíduos, moradores aqui na região, e ficamos sem nenhum hospital de referência. Tá? Inclusive, atende-se muito, como hoje continua, muito pessoal de Pirituba, principalmente, parte da Zona Norte, né? Então, nós ficamos sem um hospital de referência, com um acúmulo de atendimento que é distribuído na rede de forma bastante complicada, porque aqui ainda é um bairro, uma região, melhor dizendo, que tem uma grande quantidade de idosos e crianças, né? Então, essa contradição nos deixa completamente sem um hospital de referência, tá? E ele tem um histórico bonito, esse hospital. Eu lembro de umas atividades que aconteceu, acho que era o processo na Câmara, quando foi para fazer a municipalização desse hospital, que ele tem a participação dos ferroviários, né, na construção dos hospitais. Por isso que ele se chama Sorocabana, né? Acho que ele tem uma memória muito bacana e a origem do trabalhador na construção desse hospital, né? Aí eu não sei se
Esse hospital foi inaugurado em 1955, né, justamente para atender as famílias, a princípio, dos trabalhadores da companhia de Estradas de Ferro Sorocabana, né? E aí passou a ter não só o atendimento para os trabalhadores, que na região aqui era uma grande maioria, né? E suas famílias, mas passou também a fazer atendimento à população de uma forma geral. E tinha um excelente trabalho. Enquanto ficou na mão dos trabalhadores, né, como administração, isso tudo, ele era muito bom, atendia perfeitamente as pessoas. A partir do momento que passou em 2000, se eu não me engano, em 2003, se eu não me engano, desculpa a memória, mas quando passou para a administração de uma entidade dita, entre aspas, social, né, para a administração, a partir daí o hospital passou a ter sérios problemas, né? Esse pessoal que, de certa forma, lesou o hospital, eles já foram responsabilizados por isso ou eles continuam impunes por aí? Infelizmente, Jussara, não, tá? Até porque eles têm uma habilidade imensa de desaparecer, né? Principalmente com patrimônio público e com o dinheiro público que é nosso. Eles têm uma facilidade muito grande. Então, a partir do momento que detectou-se, inclusive nessa época, já em 2009, um desvio de cerca de 15 milhões de reais no hospital, né? E isso agravou demais a continuidade da administração do hospital. E a partir desse momento, os então encarregados pela associação criada dos ferroviários, que não eram mais dos ferroviários, né, passou a diluir os seus próprios patrimônios, sumiu, e essas pessoas sumiram também. Tanto é que os trabalhadores, no seu justo direito, entraram com um processo contra o Estado para poder receber os seus dividendos, né, seus salários atrasados e os seus direitos. E essa é uma grande pendência jurídica no momento. Quer dizer, o Estado não tem responsabilidade, porque o Estado cedeu a área e além da construção para o hospital, e a partir do momento disso, o Estado se isentou de responsabilidade. Então, se o hospital, inclusive Tano, consta isso em documento, se o hospital viesse a fechar, todo o patrimônio, todo o espólio do hospital passaria para o Estado novamente, e é o que acontece agora. Tá? E depois a gente entra nessa questão, porque aí entra a situação da municipalização. Acho que a Carol tem alguma coisa também para colocar nesse ponto. É isso, Carol. Vamos lá. Eu queria até que a Carol fizesse uma ponte daí, como médica, né? Nesse momento tão importante da gente ter esses espaços, ter hospital. Como é que você avalia isso, Carol? Situação que está o hospital, situação que a gente está vivendo hoje da pandemia do corona, principalmente aqui na capital. Bom, antes mesmo até da pandemia, né, a região ali, oeste, noroeste da cidade, já precisava de um hospital público municipal, né? Então já tinha essa demanda, já tem essa defasagem aí de equipamento de saúde na região. E agora com a pandemia isso fica cada vez mais claro, né? Que a necessidade do Sorocabana, que é um prédio de 5 andares, que hoje está ocupado somente por uma AMA, uma hora certa e um C, que não ocupam nem um quinto do espaço, né? Que não tem o foco de atendimento na pandemia. E hoje a gente vê que precisa mesmo desse equipamento reativado, os 5 andares, não somente o térreo agora que eles usam, né? E recentemente foi anunciado, provavelmente por pressão popular e também um jogo político, né? Foi anunciado pelo prefeito Covas a abertura de 60 leitos para tratamento de Covid no Sorocabana, né? Que na verdade é já foi anunciada há mais de 15 dias, até agora não foi implantado o espaço para atender os pacientes de Covid ali da região, né? A gente está cobrando isso,
através de mesa técnica, através dos conselheiros, né? Através da própria mídia, da própria população, né? A gente cobra essa abertura que foi prometida de 60 leitos, né? Mas que a gente não se deixe enganar, que 60 leitos não é uma conquista de reabertura efetiva do Hospital Sorocabana. Porque a gente sabe que esses 60 leitos depois não vão permanecer, né? São 60 leitos para um momento de pandemia, para o que precisa para agora ali na região. E, então, não é uma luta que tem que acabar, estamos satisfeitos com 60 leitos, não. A gente, inclusive, expandiu a luta com o Reabre Sorocabana, não só na região oeste, mas também na região noroeste da cidade, do lado de lá da ponte, né? Com movimentos populares, movimentos sociais de saúde, que eu acho que é importante, né? A presença de sindicatos, a presença de partidos, né? A presença de conselheiros, né? A gente fez uma união aí em prol do Sorocabana, que se estende também para a luta também se estende para a reabertura de outros equipamentos de saúde que se encontram fechados agora na época de pandemia. Então, essa luta não pode esmorecer em momento algum e a gente tem que lutar pela reabertura efetiva do hospital, dos 5 andares, né? Porque só o térreo não está sendo suficiente. Esses 60 leitos também não são garantia de que depois a gente vai ter alguma coisa parecida quando a pandemia arrefecer. Então, a importância desse equipamento ali na região oeste, noroeste da cidade é crucial, é essencial nesse momento e para o futuro da região também. E que isso já vem se arrastando há um bom tempo, né? O senhor Rubens até falava isso, mas a gente vem acompanhando que essa reabertura já vem há vários anos que a sociedade vem exigindo, né? E parece que os governos fazem surdo, né? Aí coloca várias questões muito práticas que não tem nada a ver, que é, na verdade, é falta de vontade política mesmo, né? A gente até fica, assim, bastante estranha. Como é que você coloca aí um monte de dinheiro para você montar um hospital de campanha e em 10 dias e você não consegue restaurar um hospital que já foi um hospital de ponta, né? Eu acho que é umas questões que a gente precisa começar a conversar com a sociedade, né? Não, a gente vê que falta mesmo vontade política, primeiro ponto, é a falta da vontade política, né? Já foram tentadas algumas mobilizações na gestão, não agora, na gestão anterior, né? Já se tentou avançar nesse projeto do Hospital Sorocabana, né? Mas agora, o Rubens também está aí para confirmar, né? Fica um jogando nas costas do outro, né? O município joga para o estado joga para o município, e a população vai ficando carente desse equipamento de saúde. Então, o primeiro ponto é vontade política, né? O orçamento de um hospital desse tamanho é importante? Lógico que é importante, né? Isso traz um impacto no orçamento de saúde, né? Mas aí também a gente tem coisas mais amplas para se discutir, né? Hoje a cidade gasta mais de metade do orçamento direcionado à saúde com o OS, né? Então, isso também precisa ser rediscutido para a gente poder pensar num equipamento de um hospital, né, com 5 leitos, 100% SUS, administração direta. Então, é muita coisa que tem que se abrir para a população, tem que se discutir com o povo, porque são os maiores interessados, né? E parece que essa realidade, Rubens e doutora Carolina, essa realidade do Sorocabana, ela também acaba perpassando por outras regiões da cidade. Se você for para a Zona Leste, lá tem o Menino Jesus, que está nessa situação. Quando você vem aqui na Brasilândia, nós temos aí o Hospital Brasilândia, né? Hospital da Vila Brasilândia, que está aí o prédio pronto já há um bom tempo, e ele está funcionando hoje com um número, né, com menos de 20%, né? Menos de 20% da capacidade do hospital. Em contrapartida, você viu, a gente viu aí no Fantástico, né, a superlotação do Hospital da Vila Penteado, né, onde não tem mais lugar para internar ninguém. Até o desespero dos médicos aí em denunciar isso, né, chegando a um cúmulo de você ter que decidir se você vai colocar respirador em um, que tem mais chance de viver, ou naquele que praticamente já se fala que não vai sobreviver. É o cúmulo da questão, né, é uma situação muito dramática que a gente está vivendo na cidade, né. É uma falta de respeito, na verdade, né? Uma falta de respeito, de compromisso, uma falta de ética, né, dos governantes com a saúde da população mais pobre, né? Se você me permite, Jussara, o Carol, só, né, dá licença,
Passa pelo fato que nós temos que entender, e onde há um problema para a população entender, que isto chama-se projeto de governo. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos o mesmo partido há 30 anos no poder, no estado mais rico da nação, há 30 anos no poder, que vem paulatinamente privatizando tudo, absolutamente tudo, tá? Que era, né, do Estado. E isso inclui uma questão que eu coloco, desculpa a expressão, mas eu coloco como maligno, essa questão da saúde, que na medida que você tem uma saúde totalmente privatizada, e nós vimos o resultado disso na nação mais poderosa do mundo, nos Estados Unidos, né? Mais rica e poderosa do mundo, o desastre que é essa questão da saúde para a população lá dos americanos, né? E aqui, o que salvou em muitas, mas milhares de vidas foi o sistema cambaleante do SUS, né? Que a gente tem que defender isso com unhas e dentes. Agora, o projeto do governo, quando ele avança com as OSS, e aí tem toda aquela falácia, toda aquela preparação de mídia, da importância, né, do custo, do fato de ter um melhor atendimento, é mentira. Né? Porque na medida que o governo vem há 30 anos destruindo todo o sistema, estamos falando exclusivamente da saúde agora, que vem destruindo todo o sistema público de saúde para privatizar, e as OSS já têm se comprovado no Rio de Janeiro, tem comprovado aqui em São Paulo, recentemente o que aconteceu ali no Anhanguera, em Perus, né, com a organização social de lá tentando abandonar a área já ao final do seu contrato, porque economicamente lhe parece que não é interessante para eles, nos joga numa situação extremamente delicada. Então, quando você, por exemplo, na região aqui que a gente mora, que eu moro aqui, ela tem uma cobertura médica hospitalar maravilhosa, privada. Você não entra, né? Você não tem condições de pagar isso. E aí acham que a nossa região não tem a classe necessitada, a classe trabalhadora, a classe pobre. Temos e muito. Temos que pensar em muito disso. O idoso não consegue pagar mais, a família não consegue pagar mais o seu plano de saúde, ele volta para o SUS, né? A pessoa, a família dita de classe média, quando perde os seus empregos e também não consegue pagar mais o plano de saúde, volta para o SUS imediatamente e rapidamente. Foi o que sobrecarregou muito recentemente, de um ano para cá, que vem sobrecarregando o SUS. E esse pessoal chega no SUS querendo atendimento, tá, parecido com o atendimento privado, só que nunca lutou por isso, né? E essas contradições todas é que vem levando. A gente está discutindo hoje, inclusive na reunião do Conselho Municipal, a questão do Sorocabana, a questão do Hospital de Guaianazes, de São Mateus e do Pan-Americano, que é um hospital estadual, que era um hospital estadual aqui em Pinheiros, que também foi desativado e ninguém sabe por quê e como, entendeu? Então, essa situação toda passa por o fato de ser projeto de governo. Então, o governo quer privatizar tudo, não ter responsabilidade absolutamente com nada, né? E são critérios essenciais da nossa Constituição, que na Constituição nossa não diz que todo o sistema de saúde tem que ser privado. Pelo contrário, né? Somente 20% de organizações sociais como sustentação para o sistema público de saúde. E isso se inverteu aqui em São Paulo. Tá? Então, é um caso muito grave, viu, Gustavo? Carol, você queria completar, por favor. Não, é isso mesmo. A gente vê que é um modo de operação, né? De sucatear, de precarizar um serviço para depois transferir para uma OS, né? A OS aqui é a forma de privatização, né? E você comentou bem, os hospitais ali da Zona Leste, São Mateus e Guaianazes, estão passando por essa ameaça, né? O São Mateus ainda está conseguindo se segurar um pouco, mas o de Guaianazes já teve a privatização de setores do hospital.
hospital, que hoje já não é mais transformar todo o hospital numa OS, né? Eles transformam setores do hospital de responsabilidade de organizações sociais, e que a gente sabe aí, pelo menos na esfera estadual, que tem a CPI das OS, né? Os escândalos são muitos, né? A gente tem o escândalo da IABAS no Rio de Janeiro, com os hospitais de campanha, né? Então, você vê que é toda uma situação que não acontece de um ano para outro ou só numa gestão, né? Nós estamos aí com 30 anos de gestão estadual do mesmo partido que tem esse perfil de atuação, né? E uma coisa que a gente tem que pensar muito agora, além do que o Rubens citou, né, da importância do SUS, a gente tem o maior sistema único de saúde público do mundo, né? O Brasil é um país continental, né? A gente tem aí, o nosso sistema foi inspirado no sistema inglês de saúde, né? E a Inglaterra não dá nem metade da gente, né? Então, o SUS é uma experiência única, não existe nada parecido a isso. E graças ao SUS que a gente percebeu que a pandemia aqui ela bateu de forma menos grave, né? A gente vê inúmeras notícias hoje de pacientes dos Estados Unidos que foram ser tratados por conta de Covid, né? E ao sair do hospital tem uma dívida de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, né? Quem que tem condições de pagar isso, né? É uma parcela ínfima da população que tem esse dinheiro no bolso, né? E a gente tem que pensar que a luta pelo SUS, além de ser constante, de ser ampliada, né, não só dos setores que mais necessitam, que é uma ilusão também dos mais ricos, da classe mais alta, achar que não precisa do SUS, porque ela precisa, né? A vigilância sanitária é SUS, né? A vigilância epidemiológica é SUS, as vacinas são SUS, os transplantes são SUS, né? Então, a gente tem que pensar que agora, com essa pandemia, com a crise sanitária, com a crise econômica, a população vai ficar mais pobre. A desigualdade social vai aumentar, isso é fato, né? Você vai ver uma pauperização aí. Então, esse pessoal vai vir para o SUS, né? As pessoas, uma das primeiras coisas que as pessoas cortam no momento de crise é o convênio. Porque não tem condições de ficar pagando ali R$1.000, R$2.000. Idoso, gente, paga uma quantia, assim, exorbitante, né? Então, essa população vai vir para o SUS. Então, a gente precisa fazer com que a população inteira se junte em união e fortalecimento do SUS. E isso quer dizer não colocar na mão de organizações sociais que vêm com aquele discurso de que não tem fins lucrativos, mas tem fins lucrativos, sim. Elas lucram 1 bilhão, né? Então, a gente precisa fortalecer o SUS. E a população tem que ter essa ciência, tem que entender que o SUS não é só para pobre. O SUS é para todo mundo, é um sistema único de saúde que engloba a população inteira. Então, a gente precisa lutar pelo fortalecimento, por isso a reabertura do Sorocabana, que a gente bate tanto nessa tecla aí. Acho que vocês colocaram uma questão aí bem importante, que está provado já por A mais B, que as organizações sociais não são alternativas viáveis de gerenciamento dos equipamentos públicos de saúde. Não são. Até na CPI a gente conversou aqui na rádio um pouco, e o pessoal fez algumas denúncias muito graves de altíssimos salários de alguns diretores dessas organizações, em detrimento do posto de saúde lá que está sem medicamento, que o médico está com dificuldade de atender, né, que o local lá que ele atende as pessoas de maneira precária, tem que atender o pessoal no corredor. Quer dizer, então está precarizando a saúde, está precarizando o trabalho dos profissionais da saúde, né? E isso vai criando uma cadeia de desestruturação, né, de precarização de todos os sentidos, né? Então está provado. Acho que é isso que a sociedade precisa começar a entender, né? Para a gente começar essa demanda que não são pelas OS que a gente vai melhorar o atendimento da saúde, né? Não são. É isso, senhor Rubens. Seria pelo concurso público, a princípio, isso é importantíssimo. E depois outra, desculpa de falar, é uma palavra até, né, muito chata, mas a mentira de que o custo com as OSS são menores caiu durante a CPI. Pelo contrário, o custo com as OSS é 50% a 70% maior do que o custo de um concurso público. Acontece que é por uma questão política
querem acabar com o funcionalismo público, mas de base, né? O funcionalismo público de base. Porque Alto aquele escalão, funcionário público de alto escalão, aquelas coisas todas, pelo contrário, continuam recebendo e muito bem, né? Para mal nos representar. Então, essa questão é fundamental que a gente discuta, e por isso que as pessoas não conseguem entender, porque todo governo tem a habilidade de distrair a população com as suas meias-verdades, né? E quando se diz que o serviço público é ruim, que o serviço das OSS não é verdade. Porque o que acontece, sim, depois da aprovação nesse atual governo inominável de Brasília, né, que já veio do governo Temer, do golpe que houve, foi um fato concreto, né, com tudo isso que aconteceu no nosso país, quando eles tiraram todos os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores das organizações sociais de saúde não têm direito quase que nenhum. Portanto, eles jamais vão fazer uma denúncia, tá? Vendo qualquer coisa, questões erradas, que chegam a levar à morte, a desvio de dinheiro e tudo, jamais eles vão ter a coragem de denunciar isso, porque eles são demitidos imediatamente por qualquer expressão que eles possam ter, então não tem direito nenhum. Então, o serviço público de saúde hoje, ele está entregue na mão de vampiros. Infelizmente, a gente tem que colocar dessa forma mesmo, tá? Porque, assim, é muito bonitinho você ir no doutor consulta, né? Fazendo um paralelo, chega ali, tem uma recepção bonita, agradável, né? A assistente geralmente é muito simpática, você vai, passa pelo doutor, o doutor sorriso, né? Porque está sempre muito alegre né? Você pagou sua taxinha de 150 a 200 reais ali, o doutor olha para você, tem aquele carinho de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos com você, e passa uma receita para você ir buscar remédio no SUS ou fazer os exames no SUS, né? E as organizações sociais nada mais são do que doutor consulta oficializado pelo Estado. Essa é a questão fundamental. Então, sorriso nem sempre vai salvar uma vida, né? A doutora Carolina, a doutora Carol, que está na linha de frente disso tudo, a gente sabe muito bem o que é ter um atendimento, né, numa UBS, por exemplo, aqui no Jaguaré, né, que a necessidade da população das comunidades ali é imensa, né? Ela sabe muito bem o que é estar atendendo, como estão atendendo hoje, que foram obrigados a trazer os médicos sem fronteira para atender os moradores de rua que estão internados no Pelezão. Tá entendendo? Então, muitas dessas coisas não se falam. Né? De onde vem esse processo? Por que esse processo está passando? E quando nós criamos, obviamente, hoje, Sara, se me permite até rapidamente entrar, não somos os únicos aqui na região a defender a reabertura do Hospital Sorocabana, é lógico, isso é até bom, né? Porque a sociedade, dentro dos seus iguais, dos seus entornos, pode se movimentar com um objetivo comum, mas quando o nosso grupo se formou, ele se formou com pessoas capacitadas, não só médicos, moradores, ativistas de saúde, como eu sou, né? E toda a população, de um modo geral, para poder fazer esta luta. Então, a gente vem um bom tempo com muito profissionalismo, digamos assim, quando a gente consegue encostar, né, o governo nas cordas para ele poder responder com a verdade o que está acontecendo com o hospital. E no momento que você quiser, nós podemos entrar nesse assunto, tá bom, Jussara? Oxalá, hein? E aí eu acho que a doutora Carolina tem muito a contribuir nessa conversa, né, sobre essa precarização e até mesmo a dificuldade hoje de você ter os profissionais que possam atender com qualidade, principalmente na periferia, né? A gente vê aqui, eu moro aqui na Brasilândia, que é uma região também muito difícil, né? Muito difícil, e eu, assim, valorizo muito o profissional que vem aqui para as unidades, né, que se dispõe a entrar no programa Saúde da Família, que faz esse trabalho de prevenção, porque ele é fundamental, né? Agora, é uma questão que eu acho que o senhor Rubens colocou bem, a gente hoje vê a dificuldade que é da gente ter acesso, né, por exemplo, às informações da questão da saúde, aqui na região mesmo, a gente não consegue as informações
concretas sobre o número de óbitos de pessoas. A gente não consegue porque as gerentes não podem falar. A gente sabe disso, os gerentes não podem falar, os profissionais de saúde não podem falar. Então, tem que deixar só a questão oficial falar. Então, parece que isso é a lei da mordaça, né? Não é um pouco isso? Calar a boca dos gerentes, porque aí eles perdem o emprego, e aí, enquanto isso, a gente vai enrolando a comunidade, vai enrolando a população com esses discursos vazios, né? E, de certa forma, até mentirosos, que são feitos aí pelos meios de comunicação, né? Por isso que a gente tem que começar, na minha opinião, incentivar esses meios alternativos, e a gente tem que falar para a sociedade, tem que falar, por mais pequeno que esses meios sejam, mas a sociedade tem que saber que aquilo que eles estão falando tem um monte de inverdades, e está escondido aí um monte de jogo político por trás. Não sei, doutora Carolina, como é que é essa situação? E até mesmo o senhor Rubens falava numa questão de concursos públicos, quanto tempo que a gente não vê concursos para profissionais da saúde, né? Porque são as OS que contratam. Aqueles contratos precários que são feitos, né? Fazem do jeito que eles querem. Contratos precários, eu falo, porque eles não têm nenhum direito garantido, né? É verdade. A minha geração já não é uma geração de concursados. Você vê a maioria trabalhando como autônomo, contratado CLT de forma com vínculos fracos, né? E a gente tem visto aí os antigos profissionais de saúde que são servidores públicos, municipais ou estaduais, eles se aposentam, né? E aquele cargo dele ou deixa de existir, aquele posto de trabalho dele ou deixa de existir, ou é substituído por um contrato CLT ou até mesmo um contrato de pessoa jurídica, que os vínculos empregatícios são mais frágeis ainda, né? Então, a gente costuma falar muito tem muito essa coisa de que médico tem status, médico tem dinheiro, médico, né, tá acima da carne seca. Não é bem isso, né? A gente enche uma mão de médicos que ganham muito bem, né? E o resto é trabalhador braçal, é categoria de trabalhador mesmo, que tem que enfrentar todos os problemas que os outros trabalhadores também enfrentam, né? E a gente tem sofrido dentro da área de saúde uma precarização muito grande da situação de trabalho, a pejotização, que é um termo que a gente costuma falar muito, né? Que é o profissional que recebe via pessoa jurídica, não mais como pessoa física, né? E agora até a uberização da profissão, né? O doutor Consulta aí, que o Rubens falou, é um exemplo típico de uberização da profissão, né? Então, era uma coisa que estava meio que exclusiva para os médicos, esse desmonte, mas hoje a gente já vê, por exemplo, a categoria de enfermagem também sofrer com isso, sofrer com esses vínculos empregatícios, né? Não é mais uma coisa só que tem afetado a categoria médica, assim também outros profissionais da área de saúde, né? E isso tudo gera uma insegurança não só para o profissional, mas também para a população, né? Por isso que a gente vê que várias UBS ficam sem médicos, né? Fica médico um tempo, depois aquele médico não está mais ali, ou é demitido, ou vai para outro lugar. A UBS não faz muita questão de colocar um ali logo de prontidão, né? A participação social, o controle social é essencial nesse ponto, né? A população tem sim que se envolver com os seus locais de saúde, nos seus bairros, né? Participar dos conselhos gestores, participar do Conselho Municipal de Saúde. Se não está em nenhum desses conselhos, cobrar, estar presente, porque os locais de saúde, eles não são fechados. Você tem direito de ir lá e saber o que está acontecendo, cobrar da prefeitura, cobrar da secretaria. E você tocou num assunto que eu acho, assim, importantíssimo. A gente precisa dar espaço para as mídias alternativas. As mídias precisam divulgar o que acontece, porque se você fica só na mídia tradicional, da Globo, da Record, da SBT, da Band, você vai ver sempre o mesmo discurso, você vai ver sempre as mesmas notícias, né? Por exemplo, os hospitais de campanha. Todo mundo quer falar só da falta de EPI, como se só isso fosse importante, né? Ah, mas não está faltando uma máscara lá para você trabalhar? Essa não é só a questão importante, mas também quem que está cuidando do dinheiro daquele hospital de campanha? Como está sendo feito aquele repasse? Como está sendo feito o pagamento? Como que aqueles profissionais que trabalham ali dentro daquele hospital estão sendo pagos? Como é que estão as condições de trabalho dele?
além do equipamento de proteção individual, né? Então, a gente precisa fazer com que a população saiba do que realmente acontece. E não somente através de uma live no Facebook, sensacionalista, ou de um programa de televisão que vai até a porta do hospital e fica ali na superfície do problema, né? A gente tem tido aí um desmonte sistemático do SUS, apesar de inúmeros grupos e inúmeras tentativas contrárias a isso, né? A gente vê que tem muita gente ainda que luta pelo SUS bravamente, são guerreiros, defensores do SUS, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você tem o poder econômico e político assolando ali as suas oportunidades, né? Então, acho que espaços como o de vocês, assim, estão de parabéns por trazer essa discussão para a população ouvir e entender o que está acontecendo. Entrando assim num assunto que eu acho que a doutora Carolina já apontou, eu gostaria de ouvir até de vocês, e eu acho que todos nós estamos assim bastante ansiosos. O que deu errado? O que deu errado nessa política da questão do coronavírus? Aqui vamos falar da cidade de São Paulo, que é mais perto da gente, mas a gente sabe que a cidade bebeu no estado, né? Tem uma questão. O que deu errado na opinião de vocês? A minha primeira opinião é ter subestimado a pandemia. Eu acho que isso foi o primeiro ponto do país. Lógico que a gente tem um despreparado, né, como presidente, né, e não foi porque a pandemia foi decretada há 6 meses, né? Não é uma coisa que foi assim, virou pandemia, não. A gente já tinha observado ali desde o fim do ano passado, estava crescendo, o montante estava aumentando de casos, de mortes, era uma doença nova, a China já estava trazendo ali informações, tá surgindo, tá acontecendo aqui, né? Outros países da Ásia foram sendo acometidos, aí veio a Europa, e o Brasil ficou inerte. O Ministério da Saúde não se manifestou, não criou um comitê de crise, né, para entender o que estava acontecendo. Até pouco tempo atrás, um dos maiores destruidores do SUS, que foi o Henrique Mandetta, né, teve que se arrepender e defender o SUS, vestir a casaquinha do SUS, né? Um pouco de hipocrisia também, né? A gente sabe que também tinha ali uma questão de oposição política ao Bolsonaro, né? Mas até fevereiro, março, ninguém nem tinha se preparado para isso. Quando a gente foi ter o primeiro caso público, que veio a público, né? Porque hoje a gente já vê que o vírus estava aqui no país desde janeiro, fevereiro, né? O primeiro caso que veio a público, que foi aquele senhor que veio da Itália e chegou em São Paulo, aí que foram se tomar iniciativas, medidas, né? Então, aí foi que a Secretaria Estadual e Municipal começou a pensar em alguma coisa, né? Aí que começou aquele pandemônio no Ministério da Saúde, né? Então, acho que começou por aí. Subestimou-se, não se preparou por falta de competência e por falta de interesse, né? Sejamos sinceros, né? Não tem interesse em proteger o pobre, em proteger o povo. Você tem interesse em manter a saúde ali para quem é seu amiguinho, né? Para empresário, para gente rica, quem tem condições de frequentar um Einstein e um Sírio-Libanês. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. E aí a gente continua ainda, né, com problemas sérios, que a gente está mais de um mês sem ministro da Saúde. Isso é um absurdo. Uma pandemia, o país é um epicentro da pandemia hoje, e você não tem ministro da Saúde. Então, acho que aí são duas coisas. E acho que a falta de transparência também aqui dos dados. Eu tenho visto dados muito contraditórios, né? Os dados oficiais não batem com dados que estão sendo feitos de forma pessoal, né? Ou uma instituição que faz, ou uma mídia que calcula esses dados, a gente vê que está bem contraditório, né? Agora mesmo saiu ontem uma reportagem falando que não é bem assim que a gente está num platô ou numa queda da curva, né? Que a flexibilização está trazendo, sim, um aumento do número de casos, apesar de fingirem que está tudo bem. A gente vê que os casos não estão diminuindo, assim,
de forma a se pensar, por exemplo, que pode abrir a população inteira para circular pela cidade, né? Eu gostaria de colocar algumas questões aí também, concordo plenamente com as colocações da Carol, da doutora Carolina, né, Carol, porque a gente é amigo, né, Carol? E indicar, inclusive, a questão fundamental. Falta de testes. Um absurdo, um completo absurdo do que aconteceu no começo dessa pandemia, porque não tinha testes nem para os profissionais de saúde. E os poucos testes que começaram a chegar, procuraram fazer com os policiais. Tem nada, pelo contrário, respeito na medida do possível também, né? Porque não podemos ter, sou contra uma polícia militarizada, do jeito que a gente já tem, absurdo nessa matança da população pobre brasileira, né? Mas, primeiro, eles se preocuparam em fazer testes com agentes públicos da segurança. Ao invés dos agentes, por quantos, eu não tenho esses dados ainda completos, Carol, talvez você tenha, mas quantos trabalhadores da saúde morreram? Quantos foram infectados? Né? Então, a gente tem, só para te falar, a gente tem uma das taxas mais altas do mundo, né? De morte de enfermeiro e médico. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu? Não houve um preparo do sistema, como a Carol bem lembrou, do ex-ministro Mandetta, né, que este era um dos precursores da privatização da saúde, e quando a situação começou a ficar muito grave, era óbvio que os abastados, tem Einstein, tem Santa Terezinha, enfim, tem todo um sistema de saúde de altíssimo nível, né? Que se você colocar a proporção de morte entre quem, por categoria, né, por classes sociais, vamos dizer assim, vai ver que morrer pobre é o que está mais acontecendo agora. Em contrapartida, o inominável do presidente, este fascista, né, desculpa da expressão que me revolta muito, este canalha, incentivando a população desavisada a voltar a serviço do patrão, que está resguardado, né, no seu altar, tá? Mas o trabalhador pobre que tem que dar sustentação para esse pessoal, estão morrendo aos milhares agora, está morrendo só pobre. É só pobre que está morrendo. Então, assim, e testes? Cadê os testes para a população? Agora que eles estão falando que vão fazer testes para a população, que teste para a população agora? Se a gente tem um nível de infecção, pelo menos, no mínimo, 10 vezes maior do que eles colocam, que eles pronunciam, né? No mínimo 10 vezes maior. Então, se nós estamos até ontem, se eu não me engano, era 900 mil infectados, nós estamos chegando na casa de quase 10 milhões de infectados, né? E as subnotificações, né? O contraste entre o que a secretaria, então, entre aspas, municipal, estadual, né? E o ministério, então, nem se fala, né? E notifica de óbitos, sendo que os cemitérios estão lotados. Aumentou em cerca de 400% os enterros, tá? Nos últimos 3 meses. Então, essa questão de subnotificação, a questão de falta de teste, a questão da quarentena, que foi muito mal organizada, o que aconteceu em Manaus, né? Aqui em São Paulo, a princípio, o governo do estado e o governo municipal começaram a fazer um trabalho correto, mais ou menos correto, nesta linha da quarentena, mas forçosamente, por questões políticas, né? Como ficou muito claro o que aconteceu com o governador do Rio, quando o inominável presidente pôs a mão de fato na Polícia Federal. E aí o que acontece? Reabre, fazem a tal da reabertura organizada aqui, sem ter nenhum padrão de que a pandemia estava sob controle, né? E hoje você sai às ruas e quando você fala para a população necessitada, desesperada, porque o governo federal atrasou os repasses todos, atrasou os repasses todos do mínimo
de subsistência para a população extremamente necessitada de R$ 600, atrasou tudo, o sistema não funcionava, milhares de pessoas não conseguiram receber, enquanto milhares de funcionários públicos militares receberam no lugar das pessoas, isso foi comprovado, né, saindo, um absurdo que teve, tá entendendo? Então, todo esse sistema é um sistema extremamente falido. Aí você, como a Carol colocou, 2 ministros demitidos em prazo de menos de um mês, um pediu demissão, porque quando ele viu, né, que a situação que ele tinha se metido, ele falou, até logo, vou embora, né? E coloca um ministro substituto, um ministro militar, um ministro que não sabe a diferença, tá, entre o paralelo norte e sul, né? Colocando o norte e nordeste do nosso Brasil como fazendo parte do norte do planeta, né? Então, um absurdo, quer dizer, um ministro militar de intendência que não sabe nem a localização do seu país. Esse é o nível que nós temos de governo federal militarizado, né? Com desculpa da expressão, com um bando de antipatriota lá dentro, não é porque veste farda que é patriota, que estão acabando conosco. E aí tudo isso voltado para quê? Para a política. Todos esses erros que a Carolina apontou, que a gente vem apontando, faz parte do conjunto total agora. Agora, enquanto está morrendo pobre, está tudo bem. Até porque saiu, né, Sr. Rubens, uma pesquisa, acho que semana passada, que 69,9% das pessoas que morreram no Brasil ganhavam até 3 salários mínimos, né? Então, quer dizer, são de famílias pobres, porque você, principalmente a renda familiar, né? Exato. Enquanto que quem ganha acima de 19 salários mínimos é 1, não sei o que por cento que morreram. Então, para você ver a diferença, que realmente quem está morrendo mesmo são os pobres, né? O povo da periferia, né? O povo que não tem condições, não tem acesso à saúde de qualidade, né? Que não tem. E aí vem um conjunto de coisas junto, né? Porque não é só o atendimento no hospital nesse momento. É todo esse aparato que o governo queria garantir, né? Que é uma alimentação de qualidade, que é condições para as pessoas poderem fazer a quarentena, né? Que é você cuidar nos territórios, que você tenha espaço para que essas pessoas possam se isolar, né, para fazer essa quarentena. Então, tem uma série de questões aí, né, de falhas, né, de graves que levou a isso. Eu fico até pensando assim, esse governo federal e esses governos deveriam ser responsabilizados criminalmente pela morte aí de milhares e milhares de brasileiros, né? Deveria ter uma condições de responsabilizar-os, que nem estamos fazendo com a Itália agora, né? Ações assassinas, né, vamos dizer, que são tomadas, né, em detrimento, porque parece que o povo é uma mercadoria, né, parece que é número, principalmente os pobres, né, a Carolina ia falar, Carol. Pois é. Crime contra a humanidade mesmo, eu também concordo. E eu acho que a pandemia aqui no Brasil, ela veio para escancarar a desigualdade social, né? A gente vê a diferença aí entre as classes, né? É uma coisa gritante. Esse estudo mesmo que você comentou, né? Que se você for ver, mais de 2/3 da população brasileira que morreu, né? Mais de 2/3 da população que morreu é população de baixa renda, né? Então, a pandemia aqui fez isso, né? Escancarou a desigualdade, fez com que a parte que viesse a óbito fossem as partes mais vulneráveis, né? E mesmo a gente tendo ainda também um número maior de idosos, né? A gente vê que esses idosos geralmente são aqueles idosos que também estão em situações de vulnerabilidade. Então, acho que, mais uma vez, eu bato na tecla, né? Da importância de fortalecimento do SUS, de fortalecimento das instituições públicas, né? Porque quem cuida do povo é o Estado. Isso ficou bem claro agora. Quem veio para cuidar do povo é o governo, é o Estado, né? A representação ali do Estado. É ele que vai instituir as políticas públicas, seja na área da saúde, na área da educação, na área da alimentação, da segurança alimentar, na área da segurança pública, para fazer com que a população sobreviva ao caos de uma pandemia, né? E quanto menos estados a gente tem, quanto mais neoliberalismo a gente tem, que é a política clássica e nefasta do Guedes, né?
mais a população vai sofrer. Eu acho que agora uma boa parcela do povo está percebendo a importância de políticas públicas efetivas e que realmente cuidem da maioria, né? Mas aí, Jussara, o trabalho das mídias alternativas, o trabalho que vocês estão fazendo é essencial. Sensacional e essencial. Porque, como a Carol já tinha dito anteriormente, você não consegue chegar na grande massa via as mídias oficiais ou as grandes mídias, né? Você não consegue. Tá? Então, quando você, por um trabalho como você está fazendo, tá? Que é um trabalho humanista, acima de tudo, que é essencial a gente ter esse entendimento, porque vocês estão levando a verdade para a classe menos favorecida, como todos nós aqui somos numa luta, né? Não é de hoje que a gente vem lutando, então é essencial essas questões. Então, se a gente consegue, via vocês, valorizar a questão dos conselhos, para que as pessoas participem dos conselhos, né, que é fundamental a participação da sociedade civil, é por vocês que a gente consegue levar essa mensagem para a população com maior penetração, entendeu? A gente precisa de vocês e muito. A gente agradece. A gente vem convidar para se somar à luta do Reabre Sorocabana, né? E a gente até informa de como está a situação agora, tá? E o que me chamou para fazer essa live com vocês foi um pouco algumas informações que circulavam aqui no território, e aí isso obviamente foi veiculado por alguns meios de imprensa, que o Sorocabana estava abrindo, né? Estava abrindo, entendeu? Vamos verificar isso, vamos conversar com os autores, né, assim, com os protagonistas desse movimento, para saber que realmente o Sorocabana não abriu, né, está lá somente com a AMA, né, e acho que isso é bem legal e a gente precisa lutar para isso, né, e que tem condições. Inclusive, né? Sim, tem. Inclusive, o mandato da Juliana Cardoso conseguiu ontem uma aprovação de uma vistoria, né, na estrutura do Hospital Sorocabana, não só das estruturas da parte fechada do hospital, mas também de onde vão ficar esses 60 leitos, que teoricamente já eram para estar funcionando, e não estão, né? Então, através da Comissão de Saúde, a Juliana Cardoso conseguiu essa vistoria, ainda sem data marcada, né? E acho que isso é importante, porque é uma opção, né, uma oportunidade da população agir junto ali aos seus representantes, né, aos seus políticos e eleitos que mais estiver ali com a gente na vistoria. A Rede Brasileira Solidária vai fazer nos próximos dias aí uma ação, ainda não vamos divulgar o dia, né, porque nós somos recebidos outro dia no Hospital Brasilândia, né, fomos recebidos com um aparato policial que era para ir lá 10 mil pessoas, né, então já era um grupo pequeno, no momento de isolamento, que foi para entregar um documento. Então, a gente não vai divulgar, porque senão até as ruas vão ser fechadas, não vão poder caminhar. Mas a ideia é fazer a manifestação e a gente coloca o Sorocabano aí na pauta das reivindicações, que é muito importante. Lá, seu... Só esclarecendo mais uma questão... A doutora Carolina parece que tem que sair, seu Rubens, aí eu deixar ela fazer as considerações finais, e aí eu termino o programa com você. Pode ser, Carolina? Sim, eu tenho outros compromissos. Não, é só para pontuar, né, que a nossa luta do Reabre Sorocabana está aí, viva, ativa. A gente convida toda a população que queira se juntar a ela, porque a gente vai além do Sorocabana também. A gente tem o pessoal de Brasilândia junto com a gente, movimentos até da Zona Leste também junto com a gente, justamente porque é uma luta não só pelo Sorocabana, mas é pelo SUS como um todo, né, a defesa do SUS, e que a gente possa ter aí o direito à saúde mesmo, né? Não só o momento da doença que você vai procurar um local, um espaço para ser atendido, mas o direito à saúde, que é constitucional e é direito de todo cidadão brasileiro. Quero agradecer muito o espaço de estar falando aqui, parabenizar vocês pelo trabalho. É essencial que essas rádios comunitárias proliferem pelo país afora, para que a gente possa levar a palavra de defesa do SUS. Então, muito obrigada Rubens também pelo convite, e sempre que precisar, estou disponível para falar de saúde, quando vocês precisarem. Ok, doutora Carolina, obrigada pela sua participação. Alberto vai, acho que, tirar você da sala aí, eu acho que você consegue sair. Já saiu.
E eu fico aqui com o senhor Rubens para suas considerações finais, senhor Rubens. Perfeito. Porque foi um prazerzão falar sobre esse assunto, né? Acho que a gente tem que marcar mais lives, que agora é possível, né? Já que a gente tem a tecnologia que dá para fazer isso, né? Por que não, né? Temos que utilizar, é verdade. Eu agradeço muito, Jussara. E só colocando na seguinte questão, né? Eu, como conselheiro municipal da saúde, também estamos batalhando muito dentro do conselho, junto à administração pública, né? Que é a prefeitura e a sua Secretaria Municipal da Saúde, a questão dos hospitais. Porque com o trabalho que nós fizemos a respeito da divulgação da questão do Sorocabana, outras áreas, outras regiões estão abraçando, ainda bem, para você ver como é importante as mídias alternativas e as relações dentro do Conselho Municipal de Saúde, né? Nós temos representantes nos 5 cantos do município, norte, sul, leste, oeste e centro, né? E aí o que acontece? Isso, a luta pela reabertura do Sorocabana incentivou outras áreas, o Hospital São Mateus, essa questão do Pan-Americano que nós vamos discutir hoje, vamos apresentar o questionamento ao secretário Edson Aparecido hoje, também sobre a questão do Pan-Americano, e do Sorocabana, o que nós sabemos de fato e de direito é a seguinte questão. Sempre aparece oportunista, né, Jussara? Infelizmente, sempre aparece oportunista, tá? E muitas pessoas vinham fazendo uma campanha dizendo reabre o Sorocabana já, sem ter o conteúdo jurídico, tá? Que desse sustentação para essa questão. A gente do Reabre Sorocabana, a gente vem acompanhando juridicamente todas as questões com o maior cuidado, mandando para o Ministério Público, fazendo um trabalho real. Não é simplesmente assim, olha, vamos reabrir agora. Se fosse assim, já estava reaberto há um bom tempo, porque a luta nossa não é de hoje, né? Então, o Hospital Sorocabana hoje, ele não tem a capacidade de ser municipalizado, porque foi impedido pelo governo do Estado, pela sua Secretaria de Governo do Estado, de repassar o hospital para o município oficialmente, certo? Então, inclusive um empréstimo que estaria sendo negociado com o BID, que viria a comportar o projeto de recuperação do hospital, foi cancelado porque o hospital não pertence ao município. Então, a nossa luta é para que seja municipalizado oficialmente o espólio do Hospital Sorocabana, assim como também do Pan-Americano, para que aí sim a gente discuta, né, como vai ser o investimento, que dinheiro, quem vai gerenciar isso, acompanhamento com a sociedade civil, tá? Para, né, não ter desvio de verba nem nada. Então, a luta, neste momento, está assim. O Hospital Sorocabana não reabriu, não é, se alguém colocou, não é verdade, não reabriu, a gente já colocou isso, e ainda colocando da seguinte maneira: estamos na luta com competência para que o Reabra Sorocabana funcione e seja exemplo para as outras áreas, tá? Estamos à disposição, agradeço demais essa oportunidade e me disponibilizo a passar quaisquer informação que seja para vocês, tá? O trabalho de vocês é fantástico. Muito obrigado. Valeu, senhor Rubens. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né, de trazer todas essas informações e essa reflexão, acima de tudo, né, no momento atual que a gente está vivendo, que isso é muito importante para a gente ajudar a comunidade, ajudar a sociedade a fazer essa reflexão e assumir, né? Eu acho que não dá mais para a gente ficar ali no bairro, né, sem acompanhar de perto o que está acontecendo com a saúde, porque é isso que eles querem, né? É isso que eles querem. Engolir tudo que eles falam, que está tudo bem, né? E está na boa, está na paz e vai tocando o barco. Eu acho que a gente não pode ser esses usuários e nem esses munícipes que ficam fazendo isso, se escondendo, né? E não fazendo E é o nosso papel de rádio comunitária e das mídias comunitárias é fazer exatamente isso, né? Colocar para a sociedade o que está rolando de verdade, né? Então, é isso. Então, agradeço muito a sua participação, né? Mais uma vez, a doutora Carol, que se disponibilizou trazer informações relevantes aí para o programa, né? E assim, procure a gente, você tem o nosso canal, fala, Jussara, legal vamos fazer uma live para falar aí sobre essa questão, por exemplo, essa questão jurídica. Eu acho que interessa muito a gente, fazer
por que chegou a esse imbróglio que está aí, né? E o que está em pauta? O que está em pauta que não reabre, né? Não resolve isso aí? Tá bom, senhor Rubens? Nós do REAB Sorocabana estamos à disposição de vocês, tá? Temos conteúdos muito maiores para poder passar para vocês informarem para a população. Muito obrigado. E assim que tiver mais algumas questões, eu entro em contato, sim, e mantenho vocês informados, ok? Ok, senhor Rubens, então. Nós entramos em contato. Obrigado, isso, vice-versa, né? Nada. Um abraço, então, tudo de bom para vocês. Ok, então a gente agradece aí o senhor Rubens e a gente encerra aqui mais uma live da Cantareira FM, da Rádio Cantareira e também na internet, né, sobre a reabertura do Hospital Sorocabana. Abraço a todos.